Olá pessoal, esse é o canal Meditações Bíblicas e Tílio Pontes. Quero meditar num texto, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, e creio que seja um texto de muita edificação para você, porque são as palavras de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que diz assim, a partir do versículo 1: Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: observe, veja as coisas que Jesus estava ensinando. Então, imagine você, ou se imagine nessa situação, nesse evento, como se fosse Jesus falando para você. Eu creio que o entendimento fica melhor dessa forma, né? E o Espírito Santo, ele nos dá esse discernimento. Aí vai dizer assim no versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vou fazer uma rápida análise desses 3 versículos aqui. Você observa que isso é o próprio Jesus falando, viu? Não sou eu nem você. Diz assim: a promessa do reino dos céus é para os pobres de espírito. A promessa de consolo é para os que choram. E a promessa de Jesus dos que herdarão a terra é para os mansos. Então, quantas pessoas são mansas, não é? Então, na verdade, a gente às vezes quer criar uma forma, um rito, uma ritualística, mas na verdade, aquele que conhece os corações, aquele que sabe de todas as coisas, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que os mansos herdarão a terra. Não sou eu nem você que está dizendo isso, é o próprio Jesus. É uma promessa de herança para os mansos. Quantos são mansos por aí? Eu não sei. Existem pessoas que são dissimuladas, existem pessoas que parecem, por autodefesa, têm um comportamento, mas é possível que elas sejam mansas, entende? Aqui na verdade, fica muito subjetivo. No versículo 4 diz: os que choram, porque eles serão consolados. Quantas pessoas estão chorando de amargura, de tristeza, sentimentos que nós não podemos contemplar, mas Jesus, ele sabe de todas as coisas, eu reafirmo isto. E o Evangelho a quem nós pregamos, ele é poder de Deus. E diz: os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Quantos são pobres de espírito? Né? Então, meus queridos, nós não sabemos da vida de ninguém, né? Por isso que se fala que nós não podemos estar julgando ninguém. Nós não podemos estar criando estereótipos das pessoas. Porque quem é responsável pela salvação é Cristo. O sacrifício está pago. O preço foi preço de sangue. Entendem? O preço foi a moeda que está de dívida que estava escrita para a nossa condenação. Na verdade, Cristo pagou essa dívida sem ter pecado, fez-se pecado por nós e o preço foi sangue, um sangue sacrificial e eterno. Amém? Aí no versículo continuando, vai dizer no 6 que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, a fartura fala de saciedade, mas a saciedade para quem? Para aqueles que têm fome e sede de justiça. Por mais que a justiça da terra muitas vezes não contempla a sua justiça, você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa reta, honesta, mas há aquele que lhe saciará, talvez na primeira instância, na segunda instância, ou no Tribunal Superior, seja no Tribunal Superior do Trabalho, seja no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, seja no STF. Talvez a sua causa não seja satisfeita, mesmo você sendo justo, mas há aquele que pode, ou melhor, que vai lhe saciar, porque ele diz que você será farto. Farto no sentido de, eu entendo, no sentido de saciedade.
O versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As misericórdias do Senhor, meus irmãos, não têm fim. E você observa no 8 que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É uma promessa de ver a Deus, esse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, na sua grandeza, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, que Moisés, quando disse: Senhor, eu quero te ver, ele disse: Moisés, você não suporta a minha glória, Moisés. Eu vou passar ali naquela fresta, naquela fenda, mas vai passar, na verdade, só um lampejo na minha glória. E Moisés ficou refletindo a grandeza de Deus, né? E apenas foi um lampejo, mas aqui está dizendo que estes que são puros de coração verão a Deus. Isso é uma promessa. Então, a questão é a pureza do coração. Mas há aquelas pessoas, aqui se falou de pureza de coração, falou-se de justiça, falou-se de mansidão. Então, assim, não ache que eu ou você, nós temos capacidade de nos auto-justificar. Não, porque o homem busca muito a justiça própria, o seu esforço, o legalismo. Eu sou mais santo do que um, ou eu sou mais santo do que os outros. E não é assim. Só quem pode te salvar é Jesus Cristo. Porque as palavras dele são palavras de vida eterna. O sacrifício dele é eterno. Amém? E ele está de braços abertos para você e para mim. Agora, não ache que eu estou com Cristo. A questão são os esforços meus, os esforços que eu posso fazer de legalismo, de fazer isso, de fazer aquilo. Não, não, não. Na realidade, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, como diz lá em Efésios. E ele nos resgatou pelo amor e pela misericórdia. Tudo pela graça de Deus. E continuando, diz o 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quantas pessoas no mundo aí buscam a pacificação? Por isso que eu estou dizendo, não julguemos, para que com a mesma medida não sejamos julgados. Então só quem sabe quem é pacificador é Cristo. Só quem sabe quem é misericordioso é Cristo. Lógico que talvez nós demonstremos, né, pelo poder, o evangelho quando entra, né, e isso é demonstrado com as nossas ações. Mas será que as minhas ações na pregação do evangelho, as minhas ações com as pessoas estão sendo verdadeiras, porque estão fluindo rios de água viva de mim pelo Espírito Santo de Deus? Ou será que eu estou fazendo tudo isso com o interesse subjetivo, ou um terceiro interesse? Entende? Por isso que eu digo, aquele que prescruta os corações é Deus. Continuando, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quantos estão sendo perseguidos? Agora não é perseguido, uma perseguição ali, aqui, acolá, não. É a perseguição por causa da justiça. Lembre-se que lá em cima ele fala, no 6, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, serão saciados. E aqui no 10 ele fala que os que sofrem perseguição por causa da justiça. Essa é a motivação, por causa da justiça. Eles serão chamados filhos de Deus. E para encerrar, ou melhor, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amém? Isso é uma promessa eterna, meus irmãos. Então que nós possamos meditar nessas palavras e permitir que Cristo nos molde o nosso caráter, que os frutos de misericórdia possam fluir de nós, que os frutos da sede da justiça fluam de nós, a mansidão flua de nós. Aí, lógico, também ele vai, para os pobres de espírito, ele vai falar os que choram. Então,
tem muita gente para ser inclusa aqui e eu não posso mensurar, amém? Mas que essa palavra tenha sido de bênção na sua vida. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que abençoe outras pessoas, curta se você gostou e se inscreva no canal para que esse canal, a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada qualquer de dois gumes, ela possa chegar a outras pessoas. Deus abençoe.